Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gravidez na adolescência é a que acontece entre os 10 e 20 anos de idade. A gente vai falar um pouco sobre este tema, né? A gravidez precoce e o impacto dela na vida dos adolescentes. Recebemos em nosso estúdio a professora Bibiana Salles Antunes, do curso de enfermagem da Univale. Primeiramente, é um prazer recebê-la aqui, professora. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Professora, em relação aos dados epidemiológicos, como é a realidade da gravidez na adolescência no Brasil e no mundo? Bom, a gravidez aqui no Brasil e no mundo, ela tem reduzido a gravidez na adolescência cada vez mais, né? Então, em relação a 2014, né, até 2015, a gente teve uma queda de 17%. Porém, o Brasil ainda, ele se sobressai. É um dos países onde nós encontramos grandes números de gestantes com essa gravidez precoce. Quando a gente diz gravidez precoce, é aquela gravidez que acontece entre os 10 até os 19 anos da idade, que conforme a Organização Mundial da Saúde, é o período, é a fase da vida que nós somos considerados adolescentes, né? Então, é muito preocupante aqui no Brasil, porque também, além de ser precoce essa gestação, né, pelas inúmeras consequências que nós temos, também a gente sabe que algumas dessas gestações são em decorrência de violência, muitas delas violência sexual, né? Sim. E aqui no Brasil a gente tem muita disparidade social, então a gente sabe também pelos números, né, nossos dados epidemiológicos, que os maiores números de gestantes grávidas na adolescência, gestantes grávidas é a mesma coisa, mas na adolescência, né, são nos estados onde nós temos maiores índices de pobreza, né, menores taxas de escolaridade, piores condições socioeconômicas de vida. Então, ainda é um assunto sério que a gente deve tratar, né, e nós profissionais da saúde, nós temos um papel muito importante em combater a gravidez na adolescência, que é um momento da vida que ele é esperado para outras oportunidades, para a educação, né, para o lazer, para crescimento, para a descoberta, e não é o momento mais adequado, digamos, para a maioria das mulheres ser mãe, né? É verdade. E quais seriam, professora, as principais consequências de se engravidar na adolescência? Então, antes de falar das consequências, é importante, né, a gente pontuar, até para não assustar, assim, que nós, profissionais da saúde, a gente está de portas abertas, digamos, né, para atender essas adolescentes quando elas precisem, quando elas pensam que podem estar grávidas, né, ou até mesmo numa gestação. Então, as unidades básicas de saúde, os famosos postinhos, eles têm, então, os enfermeiros e os médicos, que são profissionais qualificados para o atendimento dessas gestantes, independente da idade, não são os profissionais que vão julgar, né? Sim. E nós temos inúmeras consequências que são decorrentes da gravidez na adolescência, né? Então, uma delas é o abandono, a evasão da escola, porque a adolescente, ela mesma, ela acha que ela pode sofrer bullying, às vezes a escola não apoia essa adolescente e acaba que ela evade a escola, e isso, consequentemente, gera, então, um atraso no mercado de trabalho, muitas vezes um trabalho que ele não é tão bem remunerado futuramente, né? O profissional, a gestante, né, muitas vezes profissionalmente ela não consegue se qualificar, então não consegue bons empregos. Então isso acaba gerando um problema social, econômico, acaba gerando problemas dentro de casa. A família muitas vezes não aceita, o companheiro abandona essa menina, então ela acaba sendo uma mãe solo, e a gente sabe das inúmeras consequências de ser mãe solo. E isso é um ciclo, né, que a gente chama intergeracional, ciclo de pobreza muitas vezes, que é aquela mãe que foi uma mãe adolescente e, consequentemente, muitas vezes a sua filha vai ser uma mãe adolescente, porque ela acaba pensando, minha mãe me teve, conseguiu me sustentar, né, estou aqui muito bem, mas não é bem assim, tem as suas inúmeras dificuldades. E, além disso, né, questões físicas, consequências físicas, como a prematuridade, bebês com malformação. A gente sabe que muitas vezes essas adolescentes, elas escondem a gestação, então elas procuram o pré-natal tardiamente, ou não procuram, ou não fazem um pré-natal. Em decorrência disso, tem um parto
parto complicado, tem intercorrências como uma doença hipertensiva, uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, né, em decorrência da qualidade do pré-natal, que muitas vezes ela não procura. Então, são inúmeras consequências. Eu pontuei as mais sérias, né, entre outras que a gente sabe que podem acometer essa fase da vida, que é um momento de crescimento, de desenvolvimento do corpo, né, da menina, que ela está se transformando de criança para uma adulta, né? E a gente sabe que são vários casos de origem, né? Como tu já apontou no começo da nossa participação aqui. Mas tem maneiras de ajudar a prevenir essa gravidez na adolescência? Tem, com certeza tem, né? Eu acredito que uma das principais maneiras de prevenção é a educação, né? Levar educação, falar com essas adolescentes. E nós temos no Brasil um programa chamado PSE, Programa Saúde na Escola, que é uma integração entre a educação e a saúde. Então, como que funciona? Os profissionais das unidades básicas de saúde, eles vão até as escolas e fazem a educação em saúde com essas adolescentes, com os professores das escolas, né? Para preparar essas adolescentes para que elas conheçam o seu corpo, né? Que elas consigam se empoderar e se cuidar, né? Praticar o autocuidado. Então, isso é muito importante. E a partir desses momentos nas escolas, a gente vê que as adolescentes, elas acabam criando um vínculo com o enfermeiro, por exemplo, que eu sou enfermeira, né? Então, muitas vezes eu vou até a escola e dias depois aparece alguma adolescente na unidade básica de saúde para conversar, para tirar dúvidas sobre o corpo, não necessariamente sobre sexualidade, mas cria um vínculo, elas se sentem seguras, elas têm confiança com esse profissional da saúde, né? E isso é muito importante, para que a gente possa ter uma orientação, uma educação que ela seja de qualidade, não aquela que a gente pesquisa na internet, no Google, né? Então, é diferente falar com um profissional de saúde, a gente sabe. Claro. E aí também, claro que hoje nós temos inúmeros métodos contraceptivos no SUS disponíveis gratuitamente, né? As pílulas anticoncepcionais, as injetáveis. Então, nós temos hoje inúmeros métodos e meios para a prevenção da gravidez na adolescência. E eu acho que a educação é fundamental. Na frente de tudo isso que eu falei, vem a educação em saúde. E essa redução de 17%, né? Ela mostra que está melhorando o cenário ou não dá para se basear muito nisso? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acho que o papel do profissional da saúde, dos professores, né, levando informação para essas adolescentes, reflete nesses números, né, nessas taxas, né? E claro que ainda precisa ter essa questão de melhorias em relação a estados que talvez a educação, assim, em saúde ainda tenha as falhas, né? A gente acha que a adolescente, mãe, ela não existe, né? Mas hoje mesmo eu estava conversando em sala de aula e 2 das minhas alunas, de 3 alunas, 2 foram mães na adolescência. Então, existe, elas mesmas comentaram das suas dificuldades e a gente precisa ainda conversar sobre esse assunto, que ele é um problema de saúde pública, né? Mundial também. Bem interessante. Professora Bibiana Salles Antunes, obrigado pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Obrigada a vocês, um bom dia. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.